Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Aqui a gente começa para a Shamitzorah, e a Parashá Metzorah, ela vai contar muita coisa legal pra gente. Vamos ver aqui. Levíticos 14:1 ao 15:3:3, isso é a Parashá Metzorah. E o Senhor falou a Moshe dizendo: esta será a lei concernente ao leproso. O Rabi ria, citando aqui o versículo: temam diante da espada, porque essas iniquidades trazem os castigos da espada, para que saibais que há justiça. Isso é o Jó, aqui no 19:29. Então quer dizer, o castigo da espada vai vir para que as pessoas saibam que há justiça. Ele disse: observe que por causa da língua má, veja, Lashon Hará, a gente ouve falar muito em Lashon Hará, a morte da serpente, por causa da língua má, a morte da serpente veio sobre o mundo. Então, o que o Zohar traz aqui pra gente é que só houve um motivo para que a morte viesse, a língua má. Por quê? Porque o serpente, ele teve que ter uma conversa com o Rava. Houve uma interação entre o Daat do serpente e o Daat de Rava, ou seja, ela teve que ouvir. Se ela não parasse para ouvir aquela língua má, ou algo ali não tivesse chamado a atenção dela, ela não seria realmente tentada. Ela não chegaria naquele grau de pensamento onde ela pararia para fazer os cálculos, né, que ela fez. Ela fez cálculos. Muitas vezes a gente se pega em situações difíceis porque as pessoas falam pra gente de alguma coisa, aquele algo que foi falado entra dentro de você, aquilo te fermenta por dentro, e aí aquilo vai fazer com que você tenha uma ebulição ou tome uma atitude que muitas vezes pode ser contrário à Torá, como na maioria porque aqui a língua má, ela atiçou em você alguma coisa. Por isso que a Torá fala: não deixe ninguém falar mal de ninguém para você, não deixe a pessoa ficar falando questões que não são boas, porque isso vai criar dentro de você um tempero amargo ou uma atitude inadequada. Então tem que se ter muito cuidado com essa questão. A Torá vai falar muito disso. E muitas vezes a gente não dá atenção a essas questões. A gente fala mesmo, a gente está a todo momento vendo notícia ruim na internet, a gente, mas aí isso, é um dirigente, todo mundo fala. Não, isso vai poluir você por dentro. A gente teve aí na nossa história do nosso país, uma questão onde a gente viu a manipulação da língua, né? O que as pessoas queriam falar, o que elas desejavam falar, elas falavam. E criavam na cabeça das outras pessoas um monte de mentiras. A morte da serpente veio sobre o mundo por causa da língua má. Isso tem que ser interiorizado e tem que ter um treino. A gente faz um treino todo dia, a gente fala: não, hoje eu não vou falar mal de ninguém, hoje eu não vou culpar ninguém, hoje eu não vou trazer nada para o meu Daat que venha culpar outra pessoa. Eu vou entender que tudo vem da mão de Hashem. E o que eu aprendi com isso tudo é que quando você vem aquela raiva, né, porque a raiva vem aquela ira, e você fala: não, se Hashem quer assim, assim será. Independente de qualquer situação,
Juntamente com esse silêncio vem já o resultado. Então essa língua má é chamada de espada afiada. Vamos ver aqui. Salmos 57:5. Quanto a mim, Nefshi, Betorá, Leim, Asherevá, Lehatim, Benei Adam, Shevirem, Hanit, Vertsim, Ulechoná, Harave. E aqui a gente tem Rada. Então, diz aqui, quanto a mim, deito-me entre leões, ou seja, entre pessoas que têm uma língua horrível, carnívoros, cujos dentes, veja, tem a ver com a boca, são flechas, porque a metáfora aqui é dessa questão das palavras, realmente, e cuja língua é uma espada afiada. A língua, ela é realmente má, né, e espada afiada. E por quanto se diz medo diante da upada, ou seja, da má linguagem. Por quê? Porque a raiva são castigos da espada. Isso é a espada do Senhor. Para que saibam que há equidade, porque quem tem uma espada na língua, quem tem uma espada na língua é punido, veja, é punido. Quem tem uma espada na língua é punido com a espada. Então, veja, quem é punido, quem tem a espada na língua, ele é punido pela espada. Por isso é dito, esta é a lei relativa ao leproso. Muito bem. Eleazar disse, quando um homem está prestes a deixar esse mundo, sua alma e seu corpo sofrem muitos castigos antes de se separar. E a alma realmente não deixa até que a Shekhinah apareça para ele. Então a alma sai em alegria, o amor para encontrar a Shekhinah. Se ele é um justo, ele tende a se ligar a ela. Mas se não, a Shekhinah parte e a alma é deixada para trás, lamentando sua separação do corpo, como um gato forçado a se afastar do fogo. Então ambos, eles são punidos pelas mãos de Dumá. O corpo é punido na sepultura e a alma no fogo da Guiena. Durante o período designado, quando isso está completo, ela se levanta do Guiena, purificada de sua culpa, com o ferro purificado do fogo, é elevada ao nível inferior do jardim do Éden. Ali ela é purificada pelas águas do paraíso e perfumada com as suas especiarias. E ali ela permanece até que chegue a hora de ela deixar a morada dos justos. Então ela é levada ao estágio após estágio, até que ela seja aproximada como sacrifício no altar. Por isso está escrito, isto farei, a lei acerca do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, isto é, o sacerdote angelical acima. A gente sabe que o sumo sacerdote acima é Mihael. Esse é o destino de uma alma que não foi muito poluída. Vamos ver aqui. Esse é o destino de uma alma que não foi muito poluída neste mundo. Aquele que desta forma poderia ser curado. Mas se não for assim, diz aqui, o que é torto não pode ser consertado, não pode ser endireitado. Então veja, é muito importante começar uma caminhada onde a gente já daqui comece a consertar muito desses processos. Como a gente está vendo que a língua má é uma das questões que existem dentro do ser humano, que é complicado, e qual o balanço que a gente pode fazer disso? Simplesmente, quem está falando mal do outro não entende o sistema da criação, não entende como as coisas funcionam, e não entende que tudo é um projeto de Deus. E aí a pessoa usa a ira sobre aquelas coisas, fica falando mal das pessoas. Olha, falar mal não é falar a verdade. Falar a verdade é uma questão muito além
de falar uma coisa má. Por exemplo, você sabe que um irmão seu está lidando com uma pessoa que é um assassino, um ladrão, você pode alertar o seu irmão sobre isso. Agora, falar mal do outro é você ter o outro, não tem assunto, vai falar de Torá, em vez de ficar falando da vida dos outros, vai estudar Torá. Enfim, deixa, quando surgir um pensamento ruim em relação a uma pessoa, você tente fazer um ensaio de não falar mal dessa pessoa. E essa é a verdade. O Rabi Isaac citou o versículo: o sol também nasce e o sol se põe. Eclesiastes 1, ele disse: quando a alma Neshama de um homem está com ele neste mundo, pode-se dizer dele que o sol nasce e o sol se põe. E quando um homem deixa esse mundo em estado de arrependimento, ele se apressa para o lugar de onde surgiu. Os que se arrependem, Deus concede o perdão por todos os pecados, exceto, vamos lá gente, exceto pela língua má. Tá vendo? A língua má, ela não vai ser perdoada. Como está escrito, essa será a lei concernente ao leproso. Então essa lei concernente ao leproso está falando exatamente da língua má. Como que a gente pode entender isso? Vamos lá. Moshe estava numa situação que ele tinha casado com Tsípora, e aí Aharon e Miriam vão falar mal dele, vão levantar a língua contra ele. Então o Eterno coloca sobre eles uma lepra, eles ficam brancos. E então eles têm que ficar 7 dias fora do acampamento. É da onde surge aquela frase, né, de cura. É ali que surge que o próprio Moshe vai orar por eles, rezar por eles, falar: Shem, tenha piedade deles, cure eles, né? Então essa cura ela é feita exatamente porque ele pediu, mas a causa da lepra foi exatamente a questão deles estarem falando mal de Moshe. Aí chega depois a palavra Metsorá, leproso, deve ser interpretada como Motsi Shen Ha, ou seja, caluniador. Então a palavra Metsorá, ela separada, vai ser chamada dessa questão, Motsi Shen Ha, ou seja, caluniador, né? O Rabi Hia disse: quem espalha notícias falsas, veja essas pessoas que estão aí fora, hoje é muito fácil estar botando um monte de questões falsas, e as pessoas que leem também, porque se as pessoas leem uma notícia falsa e elas passam aquilo para frente, elas fazem parte dessa situação. Refuá, Shelemá, Na. Hashem Curios, e observe que Moshe não ficou 1000 horas rezando: ah, Deus, vem trazer a cura, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Não. Refuá, Shelemá, Na, e o Eterno curou. Acabou. Não precisa 10.000 anos de reza, não precisa, né? Refuá, Shelemá, Na, e se Hashem quiser, ele cura sem emocionalismo. Precisa a pessoa se emocionar, chorar, eu sinto, eu faço isso. Não. Repitam comigo: Refuá, Shelemá, Na, que o Eterno cure as nossas línguas, né? Que ele cure a nossa alma. Então, continua: porque a sua maldição sobe e faz descer sobre ele um espírito impuro. Vejam, vamos repetir. Rabi Hia disse: quem espalha notícia falsa, todos os seus órgãos estão contaminados. Não tem um que não esteja. Ele está destinado ao silêncio, ficar quieto. Por isso que o nome do anjo do mar é silêncio. Porque a sua maldição sobe, ela sobe, a maldição sobe, e faz descer sobre ele um espírito impuro. Veja, a língua ruim, se uma pessoa, você está perto de uma pessoa que faz Lashon Hará, essa pessoa vai trazer um espírito impuro
E esse espírito impuro pode cair sobre você e a pessoa. Por isso, quando alguém começar a falar mal de alguém, você pode falar, ó, pode parar. Você tem esse direito, não quero saber. Não fale, pode ser sua mãe, seu pai, ó, não quero saber. Eu já tenho muitos problemas para resolver com a minha vida. E aí continua aqui que ele cita Isaías no 1:21. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta por causa da palavra má. E aí continua, porque Jerusalém amaldiçoou a Deus, partiu dela e nela habita um espírito de assassinos. Por que o espírito de assassinos existe? Porque alguma coisa foi feita dentro da alma do ser humano através das palavras, de sentimentos, que vão fazer com que essas pessoas cheguem a esse nível que está aqui. Tudo vem através da palavra, tudo vem através daquilo que nós formamos. Aí diz aqui, se este for o destino de Jerusalém, a cidade santa, quanto mais, olha, se esse foi o destino de Jerusalém, Jerusalém é a cidade santa, quanto mais deveria ser no caso de homens comuns, e nós somos homens comuns. Dali se diz, esta será a lei referente ao leproso. Então a lei referente ao leproso não tem nada a ver com a lepra em si, mas com a questão da língua má. E aí continua o Rabi Judá, disse, Zote é este, de fato irá confrontá-los para puni-los por sua conversa, ou seja, Zote é este, e também é uma referência a Sheriná.